a fala de abertura para o evento. Por favor, doutor, tenha a bondade, a palavra é sua. Sim, para começar, portanto, agradecer a todos os presentes, doutor Valdir, doutor Assolto, doutora Silene, doutora Rosneri Lourenço, doutor Evandro Paixão. Temos cá outros convidados também de outras instituições em Angola, como o doutor São Lourenço. Evandro Paixão. Evandro Paixão, desculpa. Assim. Não é Evandro Paixão, estou com o e-mail, Rosária Paixão. Ok. O e-mail é do filho. Estamos, tanto, o doutor Eduardo Costa, portanto, ele funciona cá como doutor adjunto para a científica e também coordena toda a atividade científica da nossa instituição. E os outros convidados, reitero agradecer a vossa presença, visto que exatamente esse momento é a sequência da última conferência de extensão universitária, de diferentes painéis que nós tivemos, sobretudo o quinto painel, onde exatamente se trabalhava na forma de cooperação internacional. E depois disso fomos trabalhando nas mesmas ideias, e nos a ideia de nós conseguirmos fazermos uma rede. E esse sonho está feito, exatamente. Recentemente nós acabamos de assinar, portanto, a rede internacional de extensão universitária, todas as instituições. Esse é um marco histórico, visto que ultrapassamos o modelo de relações bilaterais para então chegarmos numa relação multilateral, uma relação multilateral em vez da bilateral. E exatamente esse é um marco que exatamente permite esse nosso encontro, e de vários painéis que aqui estão, vamos fazer essa análise tanto das diferentes cooperações que é feita pelas várias instituições que conformam a própria rede. Dentro das orientações do Plano Nacional de Desenvolvimento para a Formação em Angola, se recomenda exatamente a criação de cooperação entre instituições nacionais e internacionais, no sentido de garantir a formação de qualidade dos nossos formandos, para que então possam dar resposta de maneira efetiva aos problemas sociais. E, portanto, é o que nós temos estado a fazer. Recentemente, as nossas sinergias, igualmente, da candidatura à pós-graduação a nível de educação educativa, também é uma resposta às sinergias de várias instituições para todos nós atingirmos objetivos comuns. Está demonstrado, tanto que esse encontro e essa reflexão a partir dos objetivos que nós temos cá, e que está previsto, então, enquanto estes fundamentais, a de permitir que, precisamente, os vários objetivos que nós temos, é exatamente para a parte puro garantirmos partilhar experiências internacionais de cooperação acadêmica, como está explicado nos preâmbulos, e também propor metodologias de avaliação para a cooperação acadêmica e fomentar a cooperação internacional no campo da educação e cultura, que nesse quesito nós já marcamos um passo fundamental, e aqui então vamos refletir o nível da efetividade e como podemos então explorar já os convênios que nós temos criados, e o mais recente da Rede Internacional de Extensão Universitária, que temos feito um grande trabalho, árduo, a doutora Lucena está presente, o doutor Valdir e outros integrantes que estão presentes. Infelizmente, no nosso caso, não temos podido acompanhar devido ao volume de tarefas, mas que esse é um espaço, julgamos nós que, no final, temos que tirar experiências e tirar linhas de como continuar a trabalharmos no sentido de garantir, melhorar as nossas cooperações e, de forma conjunta, de forma sinérgica, atingirmos os objetivos que pretendemos às nossas instituições.
Portanto, através dos preâmbulos está muito explícito o nosso objetivo que se pretende, e sem mais preâmbulo, auguro que, mais uma vez, que possamos aprender, no final, todos nós, e que os objetivos que nós nos propusemos se possam atingir. Portanto, sem mais preâmbulo, então, dou com essas palavras, dado a abertura, o nosso primeiro seminário transnacional sobre cultura de cooperação acadêmica. Portanto, bem-aja a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Isaías. Então, eu vou tomar agora a palavra, porque eu vou ser o primeiro a fazer a fala aqui nessa mesa. Quero aqui reiterar os cumprimentos do doutor Isaías, a todos os presentes, a todos os colegas que estão ali do outro lado conosco. É uma grande satisfação ter-vos aqui nessa mesa, mas não só nessa mesa, nesse evento. E também quero agradecer a colaboração que tem sido estabelecida com todos os colegas, o Dr. Valdir, que tem sido também alguém que sempre impulsionou essas nossas relações, a doutora Lucilene e todos os outros colegas que fazem parte dessa comissão de organização. Peço desculpas por eu não citar todos agora. E também a todos os outros que se dispuseram a estar conosco aqui agora. Então, eu vou falar para apresentar um pouco a panorâmica, vamos assim dizer, sobre a situação, vamos chamá-la entre aspas, com as devidas aspas, a situação de cooperação aqui da Escola Superior Pedagógica do Bem. Então, a intenção é, ao fazer isso, por um lado, mostrar um pouco, um pequeno mapeamento que nós fizemos internamente sobre os acordos de cooperação que nós temos, e nós os dividimos em duas partes, em dois grandes grupos, que são os acordos de cooperação com instituições nacionais, e aí incluem-se instituições de ensino superior e instituições que não são do ensino superior, como é o caso, por exemplo, das direções provinciais da educação, direções provinciais do Ministério do Interior e outras. E depois, de outro lado, outro grupo, que é das cooperações que temos com as instituições estrangeiras, sejam elas também instituições de ensino superior, sejam outras que, não sendo instituições de ensino superior, têm algum tipo de relação com o ensino superior. E depois disso, então, eu vou fazer também algumas observações sobre o que nós compreendemos que são alguns dos avanços que temos feito graças a essas cooperações e algumas das coisas que precisamos de repensar. E para facilitar, eu vou partilhar uma pequena apresentação de PowerPoint para que a minha fala seja seguida de alguns elementos visuais, de maneiras que seja um pouco mais palatável, vamos assim dizer, tudo aquilo que eu vou dizer. Então, para começar, e para aqueles que ainda não conhecem a Escola Superior Pedagógica do Bengo, a nossa instituição, ela surge em 2009. Eu peço desculpas que de vez em quando vocês vão ouvir ali aquela sineta da entrada de novas pessoas na reunião, que o meu computador também está conectado ali, e por isso está esse barulhinho, mas não vai atrapalhar a apresentação. Então, como eu ia dizendo, a instituição surge em 2009, e, portanto, nessa altura, ela surge como uma escola superior pedagógica, que é uma categoria que temos de instituições do ensino superior cá em Angola, que quando elas surgem inicialmente, enquanto estrutura, vamos assim dizer, surgem com a característica de oferecerem inicialmente só o bacharelato. E mais tarde elas evoluem e passam a oferecer, além do bacharelato, passam a oferecer também a licenciatura. Então, nesse sentido, a nossa escola está nesse processo, vamos chamar assim, nesse processo evolutivo, que lhe permitiu sair de uma escola que oferecia apenas os bacharelatos e depois passou para a licenciatura. Claro, a nossa já iniciou oferecendo a licenciatura, mas a característica das escolas superiores pedagógicas era um pouco essa, de que ofereciam bacharelato. Então, ela surge em 2009, por meio do decreto número 7/09, que é um decreto ministerial, e começa com uma comissão instaladora e depois também começa muito com a mobilização de docentes que vinham de Luanda,
do Instituto Superior de Ciências da Educação de Luanda, o ICED de Luanda. Ela inicia com os cursos de Psicologia, Pedagogia, História, Matemática e Língua Portuguesa, e mais tarde abre-se também o curso de Ensino da Informática. Então, em relação ao nosso corpo docente, nós tínhamos inicialmente um corpo docente composto em grande número por docentes colaboradores, mas nos últimos anos essa situação foi superada, de tal maneira que hoje temos entre o nosso corpo docente também 17% de docentes que são doutores, 49 mestres, 33%, portanto, 49%, 33% são licenciados. É um número que tem progressivamente se modificado, a maior parte dos nossos professores tem se qualificado, de tal maneira que o número de licenciados tem diminuído rapidamente. E, claro, o número de doutores tem aumentado também. Nós, em relação às parcerias, como eu havia dito, nós temos dois tipos de parcerias, as nacionais, portanto, com instituições nacionais, e as parcerias que temos com instituições estrangeiras. Em relação às nacionais, aqui eu mostro uma pequena concentração das instituições nacionais. Então, nós temos, ao nível da distribuição por províncias, nós temos cooperações dentro da província do Bengo, e ali são não com universidades, mas com instituições, porque até há pouco tempo éramos a única instituição pública, apesar de que tínhamos aqui o núcleo de uma instituição privada, agora já somos duas públicas, mas as cooperações que temos aqui no Bengo são com instituições que não são universitárias. Como eu disse, é o caso da Direção Provincial da Educação, é o caso da Delegação Provincial do MINT, que é uma espécie de segurança pública para os colegas que estão a ouvir-nos de outros países. É uma espécie de Departamento Provincial da Segurança Pública, ou Departamento do Estado de Segurança Pública. Depois temos com a província de Luanda, a seguir temos com a província de Kwanza Sul, Benguela e, por fim, Huila. Então, isso para mostrar mais ou menos como é a concentração ao nível nacional das cooperações que nós temos. Quanto às instituições, então, nós temos as instituições de ensino superior, como é o caso do ICED Huila, o ICED Sumbe, a Universidade Katiavala Buila, o Instituto Superior Politécnico Atlântida. E depois temos as instituições, como eu já tinha dito, que não são universidades, que eu já referi antes. Então, temos, por exemplo, a Direção Provincial da Educação, o MININT, eu repeti o FAS, o MININT, o FAS, Bengo, e algumas outras. Bom, essas são as instituições com quem nós temos os acordos de facto firmados, ok? Algumas outras, nós estamos em processo de negociação, de discussão, construção de memorandos e por aí fora. Então, aqui colocamos aquelas apenas com as quais nós temos um acordo de cooperação firmado. Do ponto de vista internacional, as nossas cooperações estão concentradas em 2 países. Então, neste momento, nós temos cooperações com instituições de ensino superior brasileiras, instituições de ensino superior em Portugal. Portugal está bem, quase invisível, mas é lá onde aparece essa tarraxa ali intermédia, na parte superior, parte de cima. Então, como vocês podem ver, estamos concentrados em termos de cooperação apenas em 2 países. Depois, nos elementos que eu apresento como insuficiência, eu vou falar um pouco sobre isso. Então, entre essas instituições estrangeiras, nós temos com o Brasil acordo de cooperação firmado com a Universidade do Mato Grosso do Sul, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Juiz de Fora. E depois, com Portugal, temos a Universidade de Beira Interior, o Instituto Politécnico de Lisboa e a Associação Mundes. É bom sempre lembrar que, com algumas outras instituições, nós não temos, de facto, protocolos de cooperação, temos memorandos de entendimento. Então, que, na prática, não nos permitem ainda realizar grandes ações que sejam, de facto, ações interinstitucionais. Então, realizamos algumas ações muito mais pontuais. Então, estas são as instituições com quem temos, de facto, protocolo firmado, assinado e que está em vigência. Então, porque também temos os casos de protocolos que já expiraram seu prazo e, portanto, nós não incluímos aqui. Nós estamos a falar daquelas instituições com quem ainda mantemos o protocolo. Do ponto de vista dos acordos com instituições internacionais que não são universidades, nós temos aqui, por exemplo, a rede, nós fazemos parte da rede de editores de revistas científicas de extensão universitária, que é uma rede que está sediada na Argentina, em Montevideo,
que é uma rede que reúne universidades de vários países do mundo. Portanto, é um acordo, é uma rede multilateral e plurinstitucional. Então, estão ali associados instituições, associadas a instituições de vários países. Nós somos, nesse momento, 33 instituições. Se a memória não me traiçoa, são 33 instituições que fazem parte dessa rede, maioritariamente instituições da América Latina. Nós somos a única instituição africana. Depois, temos a Rede Internacional de Avaliação de Convênios, que é, na verdade, a rede que vai dar como resultado esse seminário. Então, o seminário que estamos a realizar é resultado dessa rede. Então, eu coloco aqui entre parênteses o Bengo e o SUMB, não que o Bengo e o SUMB sejam as únicas instituições, mas é que aqui em Angola, o Bengo e o SUMB são as instituições que acabam por basear um pouco das ações que nós fazemos em relação à rede. Mas estão dentro da rede também outras instituições, várias outras instituições. E é o caso mesmo da UEMS, é o caso da própria Unitins, é o caso de colegas da USP, é o caso de várias outras instituições, e depois, ao longo da conversa, eu peço, inclusive, que alguns dos colegas também se manifestem em relação a isso. Então, essa rede internacional surgiu não por iniciativa da Escola Superior Pedagógica do Bengo, mas durante o decurso de uma atividade realizada na Escola Superior Pedagógica do Bengo, que foi a terceira Conferência Internacional de Extensão Universitária, que aconteceu em maio do ano passado. Então, houve uma mesa em que se falava sobre a cooperação internacional, de que faziam parte, inclusive, o Dr. Valdir, a doutora Lucilene, eu e outras pessoas. E, nessa altura, também, se discutiu já a possibilidade, então, de começarmos a pensar na construção de uma rede. Então, e que nos permitisse fazer uma discussão um pouco mais sistematizada dos acordos de cooperação que temos entre as várias instituições. E colocamos sobre análise, em primeiro lugar, os acordos de cooperação dessas duas instituições. Então, a ideia é, numa primeira fase, analisarmos os acordos de cooperação do Bengo e os acordos de cooperação do SUMB, para avaliarmos, por exemplo, o que se tem conseguido retirar como produto, vamos assim dizer, como resultado, perdão, das cooperações que temos estabelecidas, o que precisamos de melhorar, o que precisamos de fazer e refazer, etc. Depois temos a Rede Internacional de Extensão Universitária, que, de novo, também surge, também emerge, como resultado de uma discussão sobre extensão que houve na terceira Conferência de Extensão Universitária. E aí é bom dizer que quem coordena essa rede é a professora Soraya. A professora Soraya tem feito um trabalho interessantíssimo relativamente à rede, inclusive encaminhou um trabalho de institucionalização da rede, que também tem permitido, também tem feito levar a cabo um processo de criação de um acordo plurinstitucional, do qual são signatárias várias instituições, não só angolanas, mas também instituições estrangeiras. Uma terceira iniciativa de cooperação é a Rede de Circulação de Saberes, em que também esteve envolvido o Bengo, o SUMB e a Unitins. O ano passado, as nossas ações estiveram concentradas, sobretudo, em atividades de formação, no ano passado, e essas atividades foram, então, realizadas com a participação de docentes dessas várias instituições. E aqui, mais uma vez, acho importante também fazer aqui esse apontamento. Um impulsionador dessas iniciativas todas, o combustível foi dado grandemente pelo Dr. Valdir. E depois temos, por fim, uma outra iniciativa também, aqui, que é também resultado de protocolos multilaterais, que é a criação do Instituto GeoGebra de Angola. Vale dizer que, neste momento, nós aqui na Escola Superior Pedagógica do Bengo temos instalado o primeiro Instituto de GeoGebra de Angola, que é resultado de uma cooperação que estabelecemos entre o Instituto Ibero-Americano, a Universidade de Cabo Verde e a Escola Superior de Educação do Porto. Então, essas três instituições juntaram-se à Escola Superior Pedagógica para ajudar-nos a criar o Instituto GeoGebra. E, nesse caso, o primeiro instituto aqui de Angola. Já existe essa iniciativa do Instituto GeoGebra em outros países, como é o caso mesmo de Cabo Verde, também é o caso de Moçambique. E, então, aqui em Angola, nós estamos a iniciar
este processo, essa iniciativa. O Instituto foi oficialmente criado, oficialmente, sim, criado em dezembro do ano passado, depois de um trabalho de mais ou menos uns 2 anos e meio, que foi levado a cabo com essas duas instituições. Bom, então, esse é o mapa, vamos assim dizer, do que nós temos em termos de acordos de cooperação, seja do nível internacional, seja do nível nacional. Agora, queríamos aqui também trazer que quando nós estabelecemos os nossos acordos de cooperação, pelo menos desde que temos formalizados até aqui, nós estabelecemos a partir de 3 eixos principais de cooperação. Então, são os que nós priorizamos nos nossos acordos. O primeiro deles diz respeito à investigação. Então, todos os nossos acordos de cooperação, sejam eles com instituições de ensino superior ou com outras, sempre priorizamos a realização de atividades de investigação. Então, sejam elas como atividades dentro de projetos de pesquisa coletivos, dentro de projetos de pesquisa individuais, dentro de projetos de pesquisa institucionalizados. Depois, há outro eixo a que damos importância e que sempre valorizamos, é o eixo da extensão universitária. Isso porque a extensão universitária é hoje uma das nossas bandeiras enquanto instituição de ensino superior. Então, desde 2015, mais ou menos, que iniciamos aqui na Escola Superior Pedagógica do BEM, um esforço sistemático de realizar atividades de extensão. Então, interessa-nos muito que na nossa cooperação sejam contempladas atividades de extensão. E a outra questão é da consultoria técnica. Esse eixo normalmente ocorre quando quando a cooperação é feita com instituições que não são necessariamente instituições de ensino. Então, por exemplo, Direção Provincial da Educação e outras, é uma cooperação que gira muito em torno desse eixo da consultoria técnica. Então, em que nós, por exemplo, realizamos ações de consultoria com essas instituições, ou participamos de ações de consultoria que eles nos convidem a participar. Assim sendo, como alguns exemplos, claro, não estou a trazer aqui todas as ações, mas como alguns exemplos de ações de extensão, de ações de cooperação, que são desenvolvidas com base naqueles eixos, temos esses aqui apontados. A primeira delas, por exemplo, é o desenvolvimento de ações de extensão em escolas e instituições locais. Os nossos projetos de extensão, normalmente, realizam-se em escolas, e não só em escolas, mas em outras instituições, aqui do BEM, por exemplo. Então, no âmbito das nossas ações de extensão realizadas com instituições públicas, nós podemos desenvolver ações dentro de instituições, sejam elas escolas, sejam outro tipo de instituições. Depois temos a participação, por exemplo, de atividades de qualificação de gestores, que é uma atividade que realizamos com uma certa frequência com a Direção Provincial da Educação. Então, normalmente nos são solicitados, por exemplo, docentes que possam colaborar dessas formações, o que acaba por ser uma interlocução muito interessante, porque temos a oportunidade de fazer com que os nossos docentes conversem com os professores do ensino geral, por meio de processos de capacitação. Temos a realização de estágios, então os nossos alunos aproveitam as cooperações que temos com instituições, como é o caso, por exemplo, da Direção Provincial do BEM, para realizar estágios. Aqui a nossa instituição é caracterizada pela realização de estágios docentes. Então, muitas vezes trabalhamos com essas instituições para nos permitirem, então, ter um espaço de realização do estágio pelos nossos docentes e, como já disse em outro momento, também de realização de atividades de extensão. Também desenvolvemos projetos conjuntos de vários tipos, de investigação, elaboração de estudos científicos ou outros, inclusive técnicos, como já havia dito ali, quando falei sobre associados à consultoria, instituições, e ainda a realização e organização conjunta de eventos, sejam esses eventos cursos, seminários, simpósios e outros. Então, as cooperações que temos com as universidades, nesse sentido, têm sido extremamente frutuitas. De novo, este seminário é um bom exemplo de criação de um acordo. Também temos atividades, temos divulgação de atividades que são áreas nos canais dos nossos parceiros. Então, por exemplo, essa atividade, os nossos colegas que fazem parte das parcerias divulgaram nos seus sites. Nós também fazemos a divulgação de atividades nas nossas plataformas. Então, é uma forma também, é uma ação que também é um exemplo de cooperação. É a realização de cursos de especialização, e aqui o doutor Isaías já havia destacado esse aspecto. Então, este ano, por exemplo, nós estamos na fase final de avaliação de uma proposta, de 2 propostas de cursos de especialização.
um dos quais, projeto que está na fase final, né, que foi qualificado para a fase final, foi construído totalmente em colaboração com o Instituto Federal do Rio de Janeiro. Então, ou seja, é um projeto, é um curso de especialização que foi elaborado com base em processo de elaboração conjunta, como resultado da nossa cooperação com essa instituição, o Instituto Federal do Rio de Janeiro. E a mesma coisa aconteceu com outro projeto, que é o projeto de especialização em administração escolar, mas que infelizmente não avançou tanto quanto o outro. E então, no âmbito dessa elaboração, no âmbito dessa cooperação, a criação de cursos é um outro processo que tem acontecido. Publicação conjunta de artigos e livros, neste caso, os nossos docentes participam por exemplo, recentemente tivemos docentes que participaram com capítulos em livros, ok? Então, ou seja, obras coletivas, para os quais eles foram convidados como resultado desse processo de cooperação. Nós temos aqui a revista do Bengo, em que nós, às vezes, publicamos artigos que nos chegam de docentes que estão em redes de cooperação também conosco. Temos a questão da qualificação do corpo docente ao nível de mestrado e doutoramento, que ocorre por meio também de acordos de cooperação. Há muitos docentes nossos, por exemplo, que estão a fazer os seus processos, os seus mestrados e doutoramentos na UB, como resultado de um acordo de cooperação que havia sido estabelecido anos antes, e a própria mobilidade também de docentes e de discentes. Por enquanto, nós tivemos a mobilidade de uma discente, antiga discente, né, a Sheila, cá para Angola, esteve algum tempo aqui na nossa instituição, foi uma experiência interessantíssima e que esperamos reeditar. Bom, o que nós consideramos como principais realizações. Então, algumas das realizações que, de novo, vou destacar aqui, são, por exemplo, a organização conjunta da Conferência Internacional de Extensão e do Seminário Metodológico Integrador. A Conferência de Extensão já está na sua 3ª edição, e em todas essas edições contamos com a colaboração dos nossos colegas. Aqui, bom ressaltar que a professora Lucilene, por exemplo, e o professor Valdir estiveram em todas as conferências e, de novo, construindo essa colaboração, fazendo com que ela seja uma colaboração muito para além de uma colaboração apenas formal. E a mesma coisa aconteceu em relação ao Seminário Metodológico Integrador. Bom, já falei da mobilidade de uma estudante, que é a Sheila. Também temos a mobilidade de docentes, também já tinha falado lá atrás. E a criação de novas redes, então fiz referência a várias dessas redes anteriormente, e a colaboração na nossa revista de extensão, que é a Revista Angolana de Extensão. Então, muitos dos artigos que recebemos são de professores que enviam os artigos à revista justamente por terem se apercebido da revista por meio dessas redes de que fazemos parte. E o desenvolvimento de 2 propostas de cursos de especialização. Estes são apenas os cursos que chegaram à fase final, mas nós tivemos vários outros. E vejam que interessante, esses projetos estão a concorrer a uma captação de financiamento da Expertise France. Então, também tem esse ponto muito positivo de as cooperações nos permitirem nos qualificar, ajudar-nos a aprender a fazer esse processo de captação de financiamento, que é um processo muito importante para as instituições de ensino superior hoje. Entendemos que há algumas questões que nós precisamos de melhorar, e é isso que eu apresento aqui como constatações. Entendemos que precisamos de, inclusive, qualificar processos no que diz respeito à cooperação na nossa instituição. Assim sendo, nós levantamos aqui algumas questões que achamos que poderíamos trabalhar no futuro. A primeira delas é o facto de que temos muito poucos acordos realmente formalizados. Então, nós temos muitos memorandos de entendimento, mas que nem sempre acabam em protocolos. Então, o memorando de entendimento acaba por ser um documento inicial, uma espécie de carta de intenções, mas que nem sempre termina em um protocolo. Como vocês viram, não temos uma lista muito grande. Então, se calhar, precisamos de ser mais tenazes em relação a esse processo para conseguirmos, de facto, passar dos memorandos para os protocolos. A seguir, também entendemos que precisamos de garantir o envolvimento maior dos nossos docentes nos protocolos de facto formalizados, ou seja, tiramos pouco proveito dos protocolos de cooperação que estabelecemos. E nesse sentido,
esse proveito poderia ser retirado se tivéssemos, por exemplo, projetos locais que viabilizassem os protocolos assinados, que é uma coisa que estamos a trabalhar internamente para que possa acontecer. Também podemos nos dar por felizes, porque há projetos que ultimamente têm surgido aqui, em cooperação, são tímidos ainda, mas refletem um bocadinho essa nossa preocupação. Temos também a existência, e essa é uma coisa que nos preocupa, como vocês viram nos 2 mapas que eu apresentei lá atrás, no âmbito da cooperação internacional com países estrangeiros, nós não temos cooperação praticamente nenhuma com instituições africanas. Então, a cooperação que temos com Cabo Verde, por exemplo, é por intermédio do Instituto Ibero-Americano. Então, o que quer dizer que precisamos, então, de aumentar e aproximarmos-nos mais das outras instituições de ensino superior que estejam dentro do nosso próprio continente. E, por fim, que é também um dos motes, não só desse seminário, mas da rede internacional de cooperação, precisamos de trabalhar em mecanismos de controle e também mecanismos de avaliação dos protocolos de cooperação, de maneira que no final de cada protocolo possamos, então, dizer, bom, esse protocolo valeu a pena por isso e por aquilo, aquele protocolo precisa de ter isso e aquilo melhorado, e por aí fora. Bom, então eram basicamente essas coisas para início de conversa que eu tinha apresentado. Como eu disse, eu traria um panorama da nossa experiência de cooperação. Então, assim sendo, eu vou passar a palavra para os meus colegas de mesa e do painel, para que possam falar um bocadinho sobre a cooperação, nesse sentido, a sua experiência de cooperação com a Escola Superior Pedagógica do Bengo. Muito obrigado. Doutora Lucilene, acho que agora é a doutora Lucilene, não? Não, agora é o Valdir e depois a Rosinelli. Só hoje. Oh, perfeito. Muito boa tarde a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Já faz um tempo que estamos na estrada aí, lutando para acontecer esse pequeno seminário. Como o professor Felizardo disse, desde a última Conferência Internacional de Extensão Universitária, que nós estamos nos reunindo e pensando a respeito. A ideia inicial, né, como disse também o professor Felizardo, eu é que estive a estimular essa reunião, deve-se ao fato de que a minha experiência com internacionalização, como presidente que fui da Comissão de Internacionalização aqui da Faculdade de Educação da USP, me fez ver um conjunto de questões que nós precisamos resolver entre nós, docentes universitários, a respeito da internacionalização. Quando a gente olha mais de perto para os textos de protocolos, convênios, memorandos, a gente vê que a internacionalização na universidade brasileira, principalmente, ela foi construída de maneira um pouco amadora. Ela foi surgindo, foi aparecendo a importância, a necessidade de se internacionalizar, e nós fomos construindo sem muita reflexão, sem uma parada maior para pensar o que isso significa, como é que isso pode ser feito. Então, ao ler os textos, nós vamos percebendo isso. Um outro elemento motivador para essa reflexão aqui é que, cada vez mais, nós somos avaliados, tanto enquanto docentes, como enquanto instituições de ensino superior, nós somos avaliados pela internacionalização que fazemos. E nós não temos nem muito claro como fazer a internacionalização internamente, uma vez que nós fomos construindo pela boa vontade de cada um, e então isso ficou um pouco amador, e nós, por outro lado, vamos ser avaliados também por pessoas que estão fora da instituição e por aqueles elementos que estas pessoas julgam como um elemento mais importante. Hoje, por exemplo, o que tem mais peso numa avaliação é o desenvolvimento de pesquisas em conjunto e a publicação de seus resultados. No entanto, quando a gente pensa que nós somos 2 países, né, Brasil e Angola, um na África, outro na América Latina, de língua portuguesa, língua oficial portuguesa, é evidente que nós vamos pensar que a publicação será feita em língua portuguesa. No entanto, quem nos avalia de fora exige que publiquemos em língua inglesa. Então, nós precisamos discutir isso entre nós, né, se nós vamos ceder e passar a publicar em língua inglesa e talvez até fazer
fazer o evento em língua inglesa, porque os órgãos financiadores, quando eles vão financiar passagens, e quando eles vão dar algum dinheiro para o evento, eles darão mais dinheiro se for em inglês. Já aconteceu comigo indo para Portugal. Fui para um evento em Portugal e o evento inteiro era em inglês, porque tinha duas pessoas que vinham de países que não eram de língua portuguesa. Tampouco eram de língua inglesa, mas como eram de fora da comunidade de falantes de português, o evento era em inglês. Essas coisas, se nós não prestarmos atenção, elas vão acabar por nos punir, por retirar de nós o mérito que temos, porque não cumprimos com exigências que vêm de fora, né, disso que nós estamos fazendo. Nesse sentido, eu fiz um exercício muito simples, que pode ser considerado um apêndice do que o Felizardo apresentou, porque o que eu fiz foi pegar o nosso acordo de cooperação entre a Escola Superior Pedagógica do Bengo e a Faculdade de Educação da USP, e vou fazer algumas pontuações aí sobre, tanto sobre o texto do convênio, quanto sobre o que nós já fizemos. Aliás, Felizardo, não consta, na lista que você apresentou, não consta o acordo com a Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Eu não sei se já venceu, mas eu acredito que não, ele está em vigor ainda. Se eu tiver sucesso, eu vou apresentar aqui uns slides muito simples, senão eu posso falar, porque é realmente pouca coisa. Vocês já estão vendo? Sim. Então, vejam bem, no exercício que eu fiz algumas semanas atrás, junto com os colegas que estão organizando, eu tomei o texto do Acordo de Cooperação Standard que nós usamos. Aqui eu trouxe exatamente o texto que está disponibilizado no nosso Drive, como sendo o que está assinado, e inclusive esse tem as assinaturas aqui embaixo. Então, esse é o que realmente está valendo. Então, nós temos um acordo de cooperação entre Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e Escola Superior Pedagógica, um modelo que é o mesmo usado com o ICED do SUMB. Ele iniciou em 2017, a vigência é de 5 anos. Como é que nós vamos fazer para avaliar esse convênio e decidir se ele deve ser continuado, se ele deve ser renovado ou não? Então, essa é a questão que nós temos, não é? Bom, a primeira proposta que eu tenho, e que é muito óbvia, é que, ao avaliar um convênio, a gente tome as cláusulas que existem, de fato, no convênio e verifique se elas foram cumpridas. Se no texto nós prometemos fazer algumas coisas, é natural que a gente queira que estas coisas sejam feitas. Mas, ao mesmo tempo, é importante não fazer uma avaliação muito a frio, apenas com o olhar de fora, porque nós precisamos também definir quanto das cláusulas devem ser cumpridas num período de 5 anos e de que modo elas precisam ser cumpridas. Porque os textos são textos estándares para valer para todas as instituições, e nem todas conseguem cumprir com tudo o que está naquele texto. No caso deste convênio que nós temos entre a SPB e a FEUSP, ele é muito simples, ele é mais simples que os outros, não é? Então, na sua cláusula primeiro, né, no objeto deste acordo, nós temos promover o intercâmbio de docentes pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação com reconhecimento mútuo de estudos de graduação e membros da equipe técnico-administrativa. Veja que é muito simples, parece pouca coisa, mas aqui tem algumas diferenças com outros textos. Por exemplo, aqui, docente e pesquisador está como se fosse a mesma coisa, aqui, com a qual eu concordo. Em outros lugares, isso aqui está separado. Parece simples, mas ao separar docente de um lado e pesquisador de outro, nós introduzimos aí uma outra concepção do que seja a universidade. Mas aqui, veja, está basicamente centrado na figura do professor e do aluno, o de pós e o de graduação.
esse entre parênteses que tem aqui, com reconhecimento mútuo de estudos de graduação, foi uma expressão obrigatória que acabou entrando para os textos quando os convênios passaram a acontecer mais rapidamente, visando o intercâmbio de estudantes. Nós fomos vendo muito problema no retorno do estudante para sua instituição de origem e uma dificuldade em reconhecer os estudos que ele fez na outra instituição, em função de que o conteúdo nem sempre é o mesmo, a carga horária nem sempre é a mesma. Então, foi inserido isso aqui para lembrar que, ao fazer intercâmbio, o aluno terá o direito de ter o reconhecimento dos estudos que ele fez na outra instituição, e, tendo isso escrito aqui, isso serve para que aqueles que enviam os estudantes já peçam antecipadamente o plano de estudos com as respectivas disciplinas, para poder orientar melhor o aluno para ver qual das disciplinas ele terá mais possibilidade de aproveitar no seu retorno. Então, na avaliação de um convênio, o que eu sugiro que nós façamos? Que a gente possa pegar os itens que estão aqui, desmembrar e ver o que aconteceu em cada um desses itens. Por exemplo, no intercâmbio de docentes e pesquisadores. Na cláusula segunda desse mesmo texto, nós temos a definição das metas e do modo de cooperação. E ali está escrito que os docentes, pesquisadores e visitantes participarão de conferências, ensino e pesquisa. Vejam bem, a extensão universitária, ela pode ser inferida do que está escrito aí pela conferência, mas ela não está explicitada. O texto do convênio não traz, naquilo que o docente, pesquisador pode fazer, não traz de maneira explícita essa parte importante da universidade, que é a extensão. Quanto à duração, fala-se em não ultrapassar um ano acadêmico. Então, a gente tem aí algo indefinido, podendo permitir a inferência de que uma participação em evento com uma conferência já é suficiente para ter cumprido esse intercâmbio de docente-pesquisador. Então, veja que o texto permite, no momento da avaliação do que foi feito, simplificar algumas coisas, né? Como não há uma duração desse intercâmbio do docente definido, só há o máximo, nós podemos entender que se o docente foi a um evento e apresentou uma conferência, o intercâmbio já se fez. Mas nós podemos também achar que é pouco, não é? Na cooperação entre a SPB e a FEUSP, nós tivemos uma professora que fez a conferência de abertura da Conferência Internacional de Extensão, depois tivemos outras participações, não é? Eu mesmo estive na última conferência, então, por aí nós já temos cumprido esse elemento colocado aí, que é o intercâmbio de docentes. E um professor da SPB fez estágio na biblioteca da Faculdade de Educação e também participou ali de eventos, fez apresentações do seu trabalho e tudo mais. Então, se eu estou aqui na condição de avaliador, eu posso considerar que foi cumprido, mas eu posso considerar também que não foi 100% cumprido, porque faltou, talvez, um professor participar de alguma outra atividade além da conferência, além do evento, que ele pudesse participar ou de um projeto de pesquisa ou de um trabalho que tivesse o ensino como objeto. Então, veja, como é que nós vamos criar um instrumento de avaliação para colocar na mão do avaliador, ou mesmo na mão da comissão que cuida disso, para que ela pontue bem esse ponto, né? Nós não temos definido se basta fazer uma destas coisas. Nós não temos muito claro se apenas participar de um evento é suficiente para considerar que houve intercâmbio de docente-pesquisador. No caso do intercâmbio de estudante de pós-graduação, nós tivemos uma estudante de mestrado da FEUSP que ficou um semestre ministrando algumas aulas na SPB. Então, aqui nós tivemos esse intercâmbio, mas veja que ele é um intercâmbio cruzado, né? Quando a gente diz aí intercâmbio de estudantes de pós-graduação, pode-se pensar, pela cultura acadêmica, que o que se espera é que o estudante de pós-graduação vá para outra universidade
para cursar alguma disciplina de interesse da sua pesquisa, ou mesmo fazer uma parte da sua pesquisa. Aqui nós tivemos aí um cruzamento, porque era uma estudante de mestrado que, além das tarefas relacionadas à sua própria pós-graduação, ela também ficou como professora durante um semestre. Isso, no momento de avaliar, pode ser considerado positivo, porque nós fomos além do que estava previsto. Mas precisa ter um espaço no instrumento de avaliação para que isso seja considerado. Intercâmbio de estudantes de graduação, e aí nós entendemos que se trata de permanecer um semestre na instituição parceira, pois fala-se em reconhecimento dos estudos, né? Uma vez que fala de reconhecimento dos estudos, imagina-se que aí se está falando de cursar um semestre, uma permanência mais longa. Isso, de fato, nós não tivemos neste convênio aqui. Então, se o avaliador tiver como exigência que tudo deve ter sido cumprido, aqui nós não cumprimos. Mas falta trazer para o texto do convênio, por exemplo, a participação do aluno de graduação em projetos de pesquisa ou em eventos. De uma época para cá, foi se facilitando a participação do aluno em eventos, e agora, com o remoto, ele pode participar muito, muito ainda. Então, o que aqui já estamos avaliando, não o que foi feito, mas o que pode vir a ser incorporado no texto do convênio, para que se reconheça no texto do convênio que há mais coisas que o estudante pode fazer, o estudante de graduação pode fazer, em termos de internacionalização, que vai além de ir para outra instituição e ficar lá um semestre como aluno. Ele pode fazer mais coisas. Eu tive alunos que foram para países que não são de língua portuguesa, e enquanto eles estavam lá na condição de estudante de um semestre junto com os colegas nacionais, ele ofereceu cursos de língua e cultura brasileira dentro da própria universidade. E isso não está previsto em convênio. Eu estou sempre pensando no avaliador. Como é que o avaliador vai observar isso? Não é? E nós não tivemos, de fato, nenhum intercâmbio, né, de equipe técnica administrativa. Isso nós não tivemos, eu nem transformei aqui num subitem, porque nos documentos que nós temos na Universidade de São Paulo, sempre se diz isso, que a internacionalização, de modo geral, se faz também pelo funcionário da universidade, portanto, pelo pessoal técnico administrativo. Mas não há nenhum financiamento, nenhum apoio, não há nenhuma possibilidade. Nós tivemos uma funcionária, justamente a funcionária da Comissão de Internacionalização, que esteve no Namibe, mas ela foi financiada pela Universidade do Namibe, porque aqui nós não temos como financiar o técnico administrativo. Então, quando a gente vai avaliar um convênio e está aqui na cláusula objeto o intercâmbio de pessoal técnico administrativo, o avaliador precisa ver que condições a instituição oferece para que este elemento possa de fato acontecer. Qual é a estrutura que a universidade tem? Se está no convênio, mas a universidade não tem estrutura, não vale a pena o avaliador penalizar o convênio por não ter feito aquilo que não é possível. Por outro lado, a universidade precisa repensar se ela está colocando no texto essa possibilidade, ela precisa criar as condições para que essa possibilidade exista. Porque ela já existe em outras instituições. Nós já recebemos na nossa instituição funcionários de biblioteca, funcionários de curso de pós-graduação, para ficar junto com o nosso funcionário, aprendendo a maneira como nós lidamos com isto aqui. Bom, então, na planilha de avaliação, teríamos que ter espaço em que constem exatamente os itens previstos no documento assinado, para que se relate, a partir das atividades que foram feitas, o que foi feito em cada um dos itens. De algum modo, o material que o Felizardo apresenta permite, né, ir preenchendo esses itens, caso a gente tenha uma planilha com esses elementos para análise. Espaço para outras atividades não previstas e realizadas, como, por exemplo, né, o estudante de graduação,
Ele pode não ter ido ficar um semestre inteiro na outra instituição, mas ele pode ter participado de um evento. Então, isso precisa constar para que a gente valorize o que realmente está sendo feito. E espaço para sugestões quanto ao texto do convênio. Eu, por exemplo, acrescentaria nos convênios em geral, porque nenhum dos que eu já li tem isso, né? As responsabilidades do coordenador. Hoje, as atividades remotas, os convênios não foram feitos para esse tempo de muita atividade remota, os convênios só foram feitos para um tempo do presencial, então hoje precisa incluir, e precisa incluir, tanto no convênio quanto nos procedimentos, nas planilhas de avaliação, porque a gente precisa cuidar para que as atividades remotas, elas não sejam simplesmente uma forma de investir menos na educação. Então, a gente precisa valorizar a possibilidade que a internet nos deu de fazer intercâmbio com mais proximidade, mas a gente precisa cuidar para que não se torne uma forma de investir cada vez menos na educação. Então, nós temos que disciplinar isso, tanto no texto do convênio quanto nas planilhas de avaliação. E eu sinto falta nesse momento que os textos digam algo sobre a cooperação nacional, porque nós entendemos da seguinte maneira: o fato de estarmos aqui, eu, Lucilene e Rosemary, nos coloca na seguinte forma de trabalhar. Eu fui buscar a Lucilene, desde o início, desde a primeira visita do professor Ima Panzo ao Brasil, nós dialogamos para que a gente estivesse sempre em conjunto, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e Universidade de São Paulo, em conjunto, trabalhando nessa cooperação. Então, quando nós entendemos aqui a nossa cooperação como cooperação nacional e internacional, nós entendemos que estaremos juntos, não somente cooperando USP e Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, mas cooperando USP, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Universidade Federal do Pará, em conjunto, cooperando entre si e cooperando com participantes internacionais. Então, isto não se prevê no texto do convênio esse imbricamento aí das cooperações, né, bastante horizontais, e isso que nós fazemos de nos reunir, eu, mais uma universidade, 3, 4 universidades brasileiras para trabalhar com 3, 4 universidades estrangeiras, isso também não está previsto na avaliação. Quando a gente fala disso, eu tive a oportunidade de falar disso várias vezes, inclusive em situação de avaliação, as pessoas que estão avaliando, elas se perdem, elas não sabem muito bem como tratar isso, porque não se fez isso até agora. Isso é uma coisa que nós estamos fazendo cada vez mais, né, de juntar várias universidades e fazer com que o nacional e o internacional aconteçam ao mesmo tempo. Então, como eu disse, era uma apresentação muito simples, né, era para chamar atenção para a necessidade de construirmos um modo como nós achamos que devemos ser avaliados, e fica para a gente ir amadurecendo esse debate. Eu espero que esse seminário não seja o único, que depois tenha o segundo, terceiro, quem sabe na Estadual do Mato Grosso do Sul, não é? Para que a gente vá aperfeiçoando e vá saindo um pouco do lugar um pouco amador com que a gente vem fazendo a internacionalização até agora. Claro que se formalizar demais, eu vou falar, não, vamos fazer de agora mais informalmente, porque quando formaliza muito, às vezes a gente acaba travando a possibilidade de fazer bons trabalhos. Mas no momento eu sinto que há necessidade da gente disciplinar um pouco mais, organizar um pouco mais todas essas atividades, documentá-las e fazer com que elas tenham validade nos processos avaliativos. Muito obrigado a todos. Silene, se me permite. Agora é a Rô. Sim, antes eu queria aproveitar esse entre-meios só para chamar a atenção do pessoal, e aproveitando aqui a deixa do professor Valdir sobre a formalização, estamos constantemente a postar aqui no chat a lista de presenças. Então, pedimos a todos os presentes que assinem a lista para garantir depois a certificação da vossa participação. Então, por favor, é só olhar aqui no chat, preencher o link, faz favor.
e devolvo a palavra e peço desculpas pela interrupção. Acho que agora é a Rosineri, né, Rose? Pela ordem da programação. É sim. Eu vou então, Lucilene, também projetar aqui, só para guiar a fala e tentar não me alongar muito, né? Ficar naquele tempinho que a gente tem meio estabelecido. E eu quero novamente cumprimentar quem chegou depois. Quero dizer que é um prazer estar aqui com a Universidade USP, o professor Valdir acabou de apresentar. É um prazer estar aqui com a Escola Superior Pedagógica do Bengo. É um prazer estar aqui com todos vocês que estão nos acompanhando, nos ouvindo, né? E dizer que é muito bom esse tipo de evento, porque a gente pode compartilhar e a gente pode aprender. A gente precisa mesmo fazer mais desses eventos para a gente poder compartilhar aquilo que a gente já conseguiu avançar e a gente aprender um pouquinho mais com quem já tem uma caminhada maior que a gente. Eu gostei de olhar as propositivas do professor Valdir ali. A gente tem algumas coisas na UEM que a gente caminhou e outras que a gente pode refletir muito a partir dos apontamentos que ele trouxe. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu busquei fazer uma apresentação sem fazer tantos detalhes sobre o nosso convênio especificamente, porque eu esperava que a Lucilene falasse sobre isso. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a caminhada da UEMS em termos de como os convênios internacionais foram tomando o formato que eles tomam hoje, sobre como a internacionalização tem se desenvolvido dentro da universidade, e então falar um pouquinho do próprio convênio com a Escola Pedagógica do Bengo. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Vocês já estão vendo a minha tela? Estamos vendo, sim. Bom, então eu estou desde o ano de 2018 como assessora, chefe da assessoria de relações internacionais na UEM, e eu também sou professora que trabalha no programa de pós-graduação em desenvolvimento regional e sistemas produtivos, na fronteira entre Ponta Porã, na verdade na cidade de Ponta Porã, na fronteira entre Brasil e Paraguai, e sou também professora nos cursos de Ciências Contábeis e Tecnologia em Logística. Então, gente, só para pontuar vocês, eu vou rapidamente organizar a nossa conversa em torno de qual foi o nosso processo para internacionalizar o EMS e como é que entra, então, isso de convênio e cooperação internacional, como que a gente foi desenvolvendo isso nos 3 últimos anos especificamente. Eu vou falar um pouquinho, então, como que a gente organizou esses convênios em torno dos editais internos e como que a gente linkou isso com os indicadores, pensando no processo que a gente desenvolveu. E aí, então, eu vou dizer como é que a gente elaborou essa renovação do convênio de cooperação com a Escola Superior Pedagógica do Bengo. Então, a UEMS, ela é uma universidade nova, nós vamos completar 30 anos no próximo ano, e é uma universidade que ela está presente em 22 cidades. Nós temos 7 polos que oferecem educação à distância, e nós temos 15 sedes, 15 unidades que oferecem os cursos presenciais da UEM. A UEMS, embora esteja nessas 7 cidades, ela tem uma parceria com a Universidade Aberta do Brasil. Então, isso significa que nem todos os cursos que a UEMS oferece são cursos próprios. Atualmente, a UEMS oferece somente 3 cursos próprios de educação à distância. Os demais cursos, eles são cursos ofertados por conta dessa parceria com a Universidade Aberta. Nós temos hoje 14 cursos de mestrado, 2 cursos de doutorado, temos 62
cursos de graduação que são ofertados presencialmente, e nós entramos, a partir do ano agora, do finalzinho de 2021 e 2022, em mais um momento de expansão da universidade. Isso faz parte do eixo estratégico que a universidade entrou na gestão 2019, 2023, para tanto fortalecer a internacionalização como expandir a universidade em termos de novos cursos. Então, nós vamos estar ofertando novos cursos e alguns com uma oferta diferenciada, inclusive de mobilidade nessas cidades que nós já temos unidades universitárias. Então, gente, como que a internacionalização foi se fortalecendo dentro da UEM? Embora nós já tivéssemos, desde o ano de 2011, uma assessoria responsável para cuidar da internacionalização, nós não tínhamos isso de uma forma bem oficializada. Então, no ano de 2007, os primeiros esforços para organizar o que seria a assessoria de relações internacionais estabeleceu que essa assessoria ela deveria viabilizar os acordos de cooperação, incentivar toda forma de cooperação, tanto técnica quanto científica, acadêmica, cultural, por meio dos projetos, das ações, e dar todo o suporte documental e administrativo que a universidade precisasse nos seus cursos e nos seus programas. Mas, de fato, a internacionalização ela não foi muito profícua desse período de 2007 a 2011, e de 2011 a 2014 houve dentro da universidade uma expansão de internacionalização, mas isso foi muito fomentado por causa do programa governamental que nós tivemos no Brasil. Então, houve um investimento para que a gente mandasse alunos para fora, mas nós não tínhamos nada internalizado. Então, pensando a internacionalização da universidade, não havia uma política de internacionalização, não havia um programa de mobilidade estruturado em forma de pensar o aluno, o docente, o técnico, e não havia ainda um programa institucional de apoio financeiro que desse suporte à internacionalização de fato. Quando que isso veio a acontecer de uma maneira mais organizada dentro da UEMS, mais institucionalizada? A partir dessa última gestão, mas isso foi gestado na gestão anterior. Então, as duas últimas gestões foram trabalhando, reorganizando a internacionalização para que agora, então, de 2020, a gente pudesse aprovar uma política de internacionalização nos conselhos superiores, e juntamente com essa política, um programa de mobilidade que olhasse não apenas alunos, porque lá em 2007, também na alteração que houve no regulamento de 2011, já estavam previstos alunos de graduação, aí em 2014 foram inseridos os alunos de pós-graduação, porque a UEMS antes não tinha também uma estrutura ampla de pós-graduação, e aí quando chega em 2020, nós então reorganizamos tudo isso, trazendo alunos de graduação, alunos de pós-graduação, e olhamos, inclusive, para a internacionalização alcançando o docente e alcançando o técnico. Todo o corpo que faz parte da comunidade acadêmica podendo estar dentro da internacionalização, e também, então, elaboramos um documento para prever recurso financeiro para apoiar a internacionalização. Então, esses marcos são muito importantes dentro da UEMS. Já acontecia internacionalização antes? Sim, mas ela não era tão acompanhada e tão institucionalizada, de uma forma que a gente pudesse ver realmente o que evoluiu, que esforços foram feitos e o que a gente conseguiu progredir. Né? Já tinha convênios antes, mas eles não eram acompanhados de uma forma tão sistemática. A gente tinha ida e vinda por meio de mobilidade, mas ainda não era sistematicamente acompanhado. Então, a partir desses marcos, foi elaborado um planejamento estratégico da assessoria, e aí houve mais clareza, por exemplo, na flexibilização dos estudos. Os alunos eles podem hoje flexibilizar os estudos, porque hoje a mobilidade pode acontecer no meio do período acadêmico, no fim do semestre, no fim do ano, mas inclusive no meio do período acadêmico. E a gente estabeleceu alguns itens para poder parametrizar a ida e o recebimento de alguns alunos. Por exemplo, ele tem que ter integralizado 20% da sua carga horária, ele tem que ter proficiência para onde ele vai, para que ele consiga pelo menos se organizar, coisas que não estavam minimamente tão estruturadas para que esse aluno tivesse algum suporte da instituição
e que a gente pudesse dizer para ele que caminhos ele precisava seguir. Então, hoje, por exemplo, o aluno ele quer ir, ele pode, se ele está cursando uma disciplina, ter todo o apoio da assessoria e dos professores, quem está acompanhando ele, para quê? Ou para ele cancelar essa disciplina e concluir quando ele volta, ou para ele finalizar essa disciplina antes de ele ir, ou para ele continuar fazendo essa disciplina enquanto ele vai, utilizando recursos de educação à distância, de ensino remoto, enfim. Então, a gente passou a prever algumas coisas que antes nós não tínhamos, nós passamos a prever alguns elementos dentro do regulamento para ajudar o que o aluno fazia lá fora, principalmente considerando que a UEMS não trabalha com de créditos, e algumas universidades trabalham, nós trabalhamos com carga horária, algumas universidades com crédito, mesmo carga horária é um pouco diferente, nós temos 60, tem universidade que treina com 45, com 60. Nós temos para dentro desses documentos formas de a gente poder enviar e receber alunos e dados dentro da cidade. Bem, ele também é que os nossos técnicos possam ir e os nossos professores também, tanto do ponto de vista da assessoria, como do suporte financeiro da universidade para que eles possam ir. Então, qual é o suporte da assessoria? Também tenho condições de acessar os editais externos e acompanhar os editais internos da universidade. A gente conseguiu amarrar isso, né? Foi feito o planejamento, foi discutido isso na equipe, mas foi plano de desenvolvimento institucional da universidade. O plano de desenvolvimento já era algo real, era um documento que existia, mas a internacionalização não fazia parte desse plano. Então, nós levamos esse plano. Hoje, a internacionalização está dentro de 2 objetivos estratégicos. O primeiro é consolidar a realização de projetos conjuntos de acadêmicos e de profissionais da educação superior. E o segundo é promover a unidade universitária as experiências de internacionalização. A gente tem todos os aspectos, mesmo mencionando por exemplo, o aspecto de telecolaboração, o aspecto de interação nacional dentro das unidades universitárias, por meio da recepção de quem da interação dos alunos alunos estrangeiros. Nós ainda vamos dar com eles aqui para que eles nos ajudassem nessas experiências de internacional. Eles vinham, mas a gente não ia muito bem organizado. Agora a gente já está também organizando isso. Então, a internacionalização na UEM, ela passa por que ela acompanha a avaliação da internacionalização. E isso de todos os a gente está indo dos programas. Há um projeto dos programas de graduação por meio do quê? Nós temos levado visita periódica a programas e com eles, em reuniões, eles olham seus programas, eles discutem o que eu faço aqui internacionalização. Para eu discutir isso. Então, nós começamos a dar um curso para poder desenvolver uma parceria junto com a pró-reitoria de graduação. Então, nós estamos discutindo convênios e trabalhando planos de trabalho. Na graduação, estamos trabalhando com orientações sobre editais e com acompanhamento de submissão de projetos. Por quê? Vou falar para vocês em alguns minutinhos que a gente, para dar oferta de editais de pedido internacional, nós estabelecemos, em 2021, um diagnóstico institucional, e a partir agora de março de 2022, março e abril de 2022, nós vamos coletar os dados anuais da internacionalização dos cursos, dos programas, o que foi feito durante o ano, o que se desenvolveu, o que foi realizado diante daquilo que cada um se propôs a fazer, ou daquilo que cada um teve de oportunidade dentro do seu curso, ou dentro dos seus planos de ação. Então, pessoal, esse é só um panorama de como tem olhado os convênios e como que a gente tem preparado os editais internos e, a partir disso, como a gente tem, dentro da assessoria de internacionalização, discutido os indicadores
para mensurar esses convênios e para mensurar a internacionalização. Então, a UEMS, eu acabei não trazendo, como o professor que apresentou antes de mim, né, a lista das universidades conveniadas, mas a UEMS ela tem convênios com universidades na Argentina, Angola, Canadá, Colômbia, Cuba, 2 convênios em cada uma desses países aqui listados, e os nossos convênios, eles agora estão passando por aqueles processos de desenvolvimento qualitativo. Por quê? Porque chegou um momento, no passado, que a UEMS tinha muitos convênios, mas eles não eram acompanhados e eles eram subdesenvolvidos. Então, agora, nós estamos nesse momento de acompanhamento diferenciado, para quê? Para que a gente possa, com essas universidades, desenvolver convênios que realmente tenham uma interação efetiva e duradoura. A UEMS hoje participa de algumas redes de cooperação internacional, né? Nós fazemos parte do Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras, que antigamente se chamava Grupo Coimbra. Nós fazemos parte também da Unirila, esse grupo, essa rede internacional de universidades da Rota de Integração Latino-Americana foi impulsionado pela própria UEMS no ano de 2016, e ele tem algumas universidades que fazem parte dessa rota, que é uma rota estratégica para desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul e para desenvolvimento de países como Paraguai, Argentina e Chile. Nós também fazemos parte do Zicosur, que é uma rota também de integração, mas que pega principalmente o centro-oeste da América do Sul. E agora, recentemente, nós entramos nesse convênio, que é o da Rede Internacional de Extensão Universitária, que é um convênio que, como foi dito na apresentação anterior, ele começou com uma parceria de convênio já entre as universidades lá da Angola e daqui, que a gente agora vai começar a desenvolver os primeiros processos de firmamento desse convênio através da extensão. Então, por que é importante a gente olhar para esse pequeno mapazinho que eu trouxe? Porque a UEMS adotou, principalmente para essa gestão, uma política para valorizar a internacionalização sul-sul. Nós não ignoramos a necessidade de internacionalização norte, mas nós temos dentro da UEMS alguns desafios grandes, e um deles é a língua. E a língua ainda é um impeditivo para que nós possamos enviar alunos. Então, nós estamos indo para, e também receber alunos, e também receber pesquisadores, professores. Então, nós estamos trabalhando por 2 vias, mas uma via forte de atuação da UEMS é principalmente valorizar essa integração sul-sul. Por quê? Porque a UEMS está num lugar estratégico da rota latina-americana, que vai formar o corredor bioceânico. Esse corredor ele vai fortalecer os polos norte de portos que nós temos em vários lugares do Brasil, vai escoar dos portos e distribuir para vários lugares do Brasil e da América Latina a produção de grãos, a produção de vários produtos. Então, há um interesse muito grande nas universidades de pesquisar as transformações, de pesquisar o que vai acontecer e o que pode ser transformado dentro desse ambiente que o corredor está gerando. A UEMS na Rota, hoje, ela já está estruturada em termos de pesquisa e extensão em alguns eixos, mas outros eixos estão se formando. Então, nós estamos no eixo Direito, Inovação e Integração, Educação, Cultura e Impactos Sociais, Turismo, Gestão e Sustentabilidade, Saúde e Fronteira, Território, Negócios e Transporte. E aqui eu trouxe para vocês como que a UEMS, então, está olhando esse aspecto de valorizar Sul-Sul e valorizar falantes de língua espanhola, falantes de língua portuguesa. Quando a gente olha para a missão da assessoria, principalmente depois desse redesenho estratégico, desse planejamento que foi feito para os próximos 5 anos, aqui eu trouxe uma análise fofa muito simplificada para vocês, mas a UEMS tem algumas forças e algumas fraquezas com as quais a gente está tentando atingir com esses editais. A força está onde? Nós temos mais de 400 professores doutores e nós temos cursos estratégicos dentro da UEMS.
E que oportunidades nós temos? Essa inserção na rota bioceânica, o interesse internacional que a UEMS pode gerar por vários fatores, mas nós temos fraquezas. Uma baixa fluência em línguas estrangeiras, essa é uma fraqueza, e a outra fraqueza, ainda temos, tanto nos nossos cursos de graduação como pós-graduação, uma deficiência sobre como desenvolver parcerias internacionais duradouras. Então, como eu falei há pouco, os convênios são feitos, mas eles não eram acompanhados, eles não eram desenvolvidos satisfatoriamente. E aí uma grande ameaça é que a internacionalização das nossas vizinhas, elas já estão bem avançadas, né? E há uma redução do ingresso do aluno nas universidades públicas, há uma fragilidade do ensino superior de uma maneira geral, e eu posso dizer que isso não só no Brasil, mas isso em vários lugares do mundo. Então, existem várias ameaças que fazem com que a gente olhe como a gente vai, então, posicionar a internacionalização e olhar esses convênios que estão sendo feitos. Então, em 2021, a UEMS lançou alguns editais, e agora, em agosto de 2022, a UEMS vai lançar novamente. Que editais? PIBEX Internacional, PIBIC Internacional, Auxílio Mobilidade Internacional e Capacitação para Servidores. O que são esses editais? No PIBIC Internacional e no PIBEX Internacional, nós estamos investindo nos alunos de graduação, para que ele receba uma bolsa. Essa bolsa segue o valor estipulado pelos nossos órgãos de fomento internos, que é o CNPq, e eles vão receber uma bolsa mensal durante 12 meses para eles fazerem iniciação científica e para eles fazerem projetos de extensão, mas eles vão receber também um auxílio mobilidade, que no ano de 2021 foi de R$10 mil, para que eles tenham oportunidade de ficar 30 dias, ou 60 dias, ou até 90 dias, num país latino-americano, em qualquer país, mas preferencialmente nosso edital dá essa preferência, né? Embora não limite o aluno, países latinos, países onde ele tenha facilidade de se comunicar e que não tenha entreveres com a língua e dificuldade de desenvolver aquilo que realmente ele vai desenvolver. Nós fizemos o mesmo para a pós-graduação de servidores, mas aqui não é uma bolsa, apenas o auxílio mobilidade. E, enquanto isso, nós também estamos ofertando capacitação para servidores na língua inglesa e na língua espanhola. Então, gente, eu trouxe para vocês aqui, talvez não fique tão bom para vocês verem, como que a gente está mensurando essa internacionalização e vai um pouquinho, tocando naquele ponto que o professor Valdir colocou. Como é que a gente mensura isso? Então, hoje, a Assessoria de Relações Internacionais, ela já tem isso estruturado de como ela vai mensurar os convênios, como ela vai mensurar a forma da internacionalização dentro da UEMS. Então, eu trouxe só a título de exemplificação aqui 2 telas, porque não caberia a gente detalhar isso aqui pelo tempo que eu tenho, mas a gente vai mensurar, por exemplo, a taxa de formação transcultural e profissional dos nossos alunos, né? Então, por exemplo, a gente vai olhar como é que eles tiveram interação de mobilidade, de dupla titulação, como que eles se envolveram em clubes de línguas, como que eles se envolveram em projetos internacionais, mas a gente também vai mensurar o envolvimento internacional da UEMS em cada um desses convênios. Então, por exemplo, como que cada convênio se desenvolveu? E aí eu tenho aqui, nesse momento, você consegue olhar que é a taxa de envolvimento internacional em cada convênio. Que convênio eu tenho? Quantos cursos foram desenvolvidos? O que foi realizado? O que foi desempenhado dentro daquele convênio? Então, para isso, a Arelin planilha esses convênios e vai trazendo para esse documento final de indicadores como é que isso foi trabalhado. Isso aqui está previsto naqueles regulamentos que foram aprovados. Então, nós temos 3 documentos importantes que nos dão suporte para isso, que é a política de internacionalização, o programa de mobilidade e o programa de apoio financeiro. E lá nós organizamos as modalidades de mobilidade. Então, a gente vai olhar se o aluno foi para a mobilidade de extensão, se ele foi para a mobilidade de estágio, se ele foi para uma mobilidade de ensino, se ele foi para uma mobilidade de pesquisa, ou se ele fez um processo de internacionalização short, né, que é o envolvimento com cursos
que é o aspecto da internacionalização em casa, que são todas as colaborações. Então, a UEMS, ela está mensurando isso dessa forma, né? Então, eu vou conseguindo olhar, por exemplo, aqui embaixo, eu trouxe para vocês o aumento percentual das vivências na internacionalização. Então, que disciplinas a gente teve telecolaboração, né? Como que foi realizado o minicurso, palestra, workshop? O que a gente trabalhou dentro desses convênios e dentro desses cursos e como que isso foi ao longo do ano e tem sido ao longo dos anos? Como que a internacionalização em casa está sendo promovida, tanto dentro dos cursos quanto pela própria assessoria de relações internacionais. E aí a gente chega, então, nesse convênio de cooperação com a Escola Superior Pedagógica do Bengo, que foi uma renovação. Esse convênio já existia, a Lucilene já havia trabalhado um período, e aí, quando a Lucilene veio para renovar, o que eu pedi para ela, né? Porque quando ela gerou o convênio pela primeira vez, nós ainda estávamos naquele período em que a UEMS não tinha isso tudo totalmente estruturado. E quando ela veio para a renovação, a gente já tinha uma outra realidade. Então, o que é que está posto agora? Há uma solicitação de relatórios anuais para todos os cursos e programas. Então, o curso, o programa, o coordenador, o aluno em mobilidade, enfim, eles entregam relatórios de acordo com aquilo que a gente tem previsto no nosso regulamento. A gente tem uma equipe dentro da assessoria para acompanhar isso, para a gente poder fazer com que esses convênios vão acontecendo realmente. E quando eu falo especificamente no convênio, o coordenador de cada convênio, ele vai receber a cada período um formulário para preencher e dizer como é que foi o andamento daquele convênio. A gente tomou cuidado para não engessar algumas coisas quando a gente fala no convênio. Me preocupou bastante esse aspecto do professor Valdir e eu acho muito pertinente ele colocar algumas questões que a gente precisa trazer para dentro dos convênios. A UEMS não colocou esses detalhamentos sobre a função do coordenador. Por quê? Porque essa função ela está respaldada nos nossos outros regulamentos, que dizem que esse coordenador, ou que essas pessoas envolvidas no convênio, ou que essas pessoas envolvidas na mobilidade de alguma forma, elas prestam contas para a Arelim. Então, como elas prestam contas? Pelos relatórios. A Arelim estrutura os relatórios. Então, isso me suprime de ter que detalhar algumas coisas no convênio, mas pode ser um ponto importante para a gente discutir aqui, sim, e repensar alguns aspectos. Então, por exemplo, quando eu olho para o nosso convênio, aqui é um print da tela do nosso convênio, do lado esquerdo. Então, ali, a gente tem, como que nós estamos renovando? Eu tenho o convênio marco de cooperação e ele é supervisionado pela assessoria de relações internacionais, certo? E aí eu tenho que no convênio específico, quem é o coordenador? Do lado do Brasil é a Lucilene, e do lado lá da FBengo, quem é? O Felizardo. E aí tem os dados dessas pessoas e o contato dessas pessoas. Qual foi o item contratual que esse termo aditivo gerou? Por que esse termo aditivo? Porque agora a UEMS, ela não está mais fazendo convênios sem que se tenha um plano de trabalho. Então, antigamente, nós tínhamos os contratos marcos e eles, às vezes, não iam para frente. Então, agora, o que a assessoria está fazendo? Nós vamos fazer um convênio? Então, esse convênio já vai nascer com um termo aditivo. E o termo aditivo surge a partir de um plano de trabalho mínimo. Esse plano de trabalho mínimo vai gerar o relatório que você vai me entregar no futuro. Então, a gente está primando para que os próprios partícipes discutam o que é importante para eles. Então, esses itens aqui até o E, foram itens que nós passamos para a Escola Superior Pedagógica do Bengo, passou pela UEMS e, claro, pelo crivo do Felizardo e da Lucilene, para entender que era algo importante para eles. Então, o intercâmbio regular de professores e pesquisadores e estudantes. Troca de informação e publicação. Implementação de projetos de ensino, pesquisa e extensão. Realização de curso, seminário e assessorias. Promoção de palestras e simpósios. Então, eu, como assessoria, tenho como acompanhar tudo isso aqui. E como é que a Lucilene vai acompanhar isso? Como é que ela vai trabalhar isso? Ela me entregou um plano de trabalho onde ela colocou, nos anos desse termo aditivo, o que ela ia fazer em cada momento.
ela vai mandar aluno, ela vai receber aluno, ela vai fazer um livro, ela vai fazer uma pesquisa, e aí tudo aquilo que ela me manda nesse primeiro momento como um plano de trabalho, eu transformo documentalmente na nossa minuta, passo para o meu jurídico, e a gente oficializa isso depois como um termo aditivo ao marco, e é isso que me dá subsídio para os meus relatórios de curso. Então, eu tentei ser sucinta, eu sei que nós temos ainda outras apresentações e discussão, eu espero que tenha sido claro, e eu estou à disposição para as dúvidas, para a pergunta. Lucilene, eu devolvo a palavra. Muito obrigada. Obrigada, Rose. Eu vou, então, pegar a palavra sem demora, cumprimentando a todos os presentes que chegaram depois do início. Gostaria também de aproveitar a oportunidade de mencionar o nome das instituições que fazem parte desse grupo de avaliação de convênios, né? São instituições do Brasil, da Europa, da África, né? Então, vou citar rapidamente o nome, né? A RIESPA, né? Rede de Instituições de Ensino Superior de Formação e Professores em Angola, Universidade Luiz Jean Conde, a Universidade 11 de Novembro, a Universidade Mandumia Ni de Mufaio, Instituto Superior de Ciências da Educação e sede ILA, Universidade de Belas, Universidade de São Paulo, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Rogente University College, Universidade Nacional, Universidade de Congo, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal do Pará e Universidade de Belgrado. Bom, então como agora é o momento da apresentação, eu vou fazer projeção de um slide. Eu vou, creio que também fazer alguns saltos, né, em função do tempo, em função de que meus colegas também já apresentaram algumas coisas que eu ia apresentar, né? Então, minha apresentação é no eixo 1, convênios entre instituições e redes de cooperação. E aí, para dar início a essa discussão, né, nosso seminário se chama Primeiro Seminário Transnacional de Cultura de Cooperação sobre Cultura de Cooperação Acadêmica, eu queria recuperar brevemente o conceito de cultura, né, que está no título, né, para além aquele conceito mais contemporâneo, né, que a gente sabe, crenças, conhecimentos, atividades, né, e pensar na origem do termo, né, que vem do verbo latim colo, né, que é o mesmo verbo que vai dar origem à colônia também culto. Né? Segundo Alfredo Bose, professor brasileiro que morreu o ano passado de Covid, colo significa eu moro, eu ocupo a terra, e por extensão eu trabalho, eu cultivo o campo. Né? Então, essa ideia da cultura como área de cultivo, né, que remete a um dado natural da agricultura, né, eu acho importante para a gente pensar em internacionalização, não apenas como conhecimento, troca de saberes e experiências, mas também como um campo que precisa ser cultivado, alimentado, e às vezes num processo que é mais lento do que gostaríamos, mais lento de que muitas vezes as legislações, as instituições que nos supervisionam pensam que é. Né? Então, esse processo de cultivar, ele demanda um tempo que, por vezes, ultrapassa a nossa própria experiência, a nossa própria ação, né? Mas que se perpetua em outros elementos, em outras pessoas que nos sucedem. E também colo, né, de colo deriva em cola, né, que é aquele que reside em terra alheia. Né? Então, essa ideia de transnacional também está ligada à cultura. Né? Esse movimento de sair do seu lugar, do seu espaço e ir para outro
lugar na qual você vai não apenas povoar, tomar posse da terra, mas também lavrar aquela terra, levar conhecimento e extrair também desse lugar para onde você vai algum tipo de conhecimento. Então, acho que isso embasa um pouco a nossa ideia de cooperação. Eu queria, inicialmente, fazer duas considerações sobre os modelos, né, ou as ideias de parceria que se tem, ou que se veiculam sobre a cooperação entre a África, né, e as demais regiões. Para começar, eu iria falar da cooperação, da ideia da cooperação com o hemisfério norte, né, ou seja, do eixo norte e sul, né, e eu tomo para essa discussão um texto do teórico etíope, Dalton Tefera, que ele aborda num pequeno ensaio que ele escreve, num pequeno artigo, né, ele fala que nos dias atuais, né, a parceria é um dos termos em voga, na moda, né, para revitalizar o setor de cooperação no ensino superior, né, do hemisfério norte com a África. E aí ele faz um breve histórico, na qual ele fala que, até determinado momento, nos anos 80, essa cooperação do hemisfério norte com a África foi muito motivada pela Guerra Fria, né? Pela disputa por campos de influência. Né? Com o fim da Guerra Fria, nos anos 90, parecia que essa cooperação ia esfriar, mas não é o que ocorre, né? Não é o que se viu posteriormente, porque ela se reajustou e se reorganizou em virtude da necessidade de se manter campos, né, de influência econômica e geopolítica, como nós todos podemos presenciar nos dias atuais, essa ideia muito forte, né? A cooperação com a África, né, como forma de extensão econômica e geopolítica. E aí a gente tem, nesse desenho que o Tefera faz, a presença dos parceiros históricos, né, que fazem essa cooperação desde o século XX, né, como é os Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Reino Unido, também a Escandinávia. E aí ele vai falar, né, dos parceiros emergentes que surgiram na última década, né, que apareceram nesse cenário de cooperação internacional com a África nas últimas 2 décadas, né, que é a China, Brasil, Índia, Rússia e também a África do Sul. Né, como a gente diz aqui, os BRICS, né? E o que embasa esse modelo, segundo o Tefera, né? É essa presença forte dos governos e instituições do hemisfério norte. Então, há um aporte significativo de recursos financeiros por meio de editais, né, que às vezes estão engessados no próprio orçamento do país, às vezes vem por meio de fundações, mas é um modelo de cooperação que conta com recursos, ou que só se faz por meio desses grandes aportes de recursos. E aí, o que eles alcançam com esse tipo de modalidade de cooperação? Eles conseguem envolver inúmeras instituições e muitos países, né? Os valores são impressionantes mesmo que financiam essas cooperações. Não conheço nenhuma experiência concreta, mas imagino que é um campo também para ser estudado para ver como é o desenho dessa cooperação, né? De que medida os atores envolvidos no hemisfério norte, no hemisfério sul, no caso a África, de que falamos aqui, eles trabalham em conjunto, né? Constroem uma proposta própria nesse processo, ou se é algo, de certa maneira, que é concebido por um pequeno grupo e é difundido, extraído para os demais. Então, é uma questão que acho que fica aberta para a gente tocar nos próximos seminários, né? Discutir como são esses modelos
que vigoram, né? Acho que meu colega Paul também vai falar um pouco disso na apresentação de amanhã. Por outro lado, como o professor Valdir já teve a oportunidade de falar, né, a gente tem um modelo de cooperação com Angola que é diferente, né? Então, quando eu usei em determinado momento parceria, né, o professor Valdir falou, mas você tem que, né, definir melhor esse conceito de parceria, porque realmente parceria, quando se fala em parceria, né, no Hemisfério Norte, África, ela tem essa conotação, digamos assim, que envolve, né, esse montante de recursos, né, esses interesses econômicos, né, essas questões geopolíticas. Então, no Hemisfério Norte é usado, né, nessa concepção geoestratégica. Né? Aqui no Brasil também a gente fala parcerias públicas, privadas, tem essa conotação mais mercadológica, vamos dizer assim, mas não é a acepção que eu tenho usado, quando eu tenho falado no assunto, me vem à mente, né? Então, quando eu falo parceria, eu pego o modelo de cooperação que nós fazemos, né? Que é uma forma, vou ler aqui para vocês, como eu defini num texto que eu escrevi, como uma forma de denominar uma série de ações de ensino, pesquisa, extensão, produções técnicas, atividades culturais, etc., realizada em conjunto entre o corpo técnico e acadêmico brasileiro e angolano, que ora estão amparadas em convênios de cooperação, né? Ora acontecem de forma espontânea, sem que exista a formalização do convênio entre IES dos dois países. Né? Então, é um tópico até o professor Felizardo tocou. Muitas das parcerias, muitas das experiências que nós temos, né, por razões variadas, elas não estão amparadas em convênio. No momento, a UEMS tem convênio em Angola com a Escola Superior Pedagógica do Bem, mas eu já tive experiências de trabalho conjunto com umas 3 ou 4 instituições angolanas. Né? Então, essa concepção de parceria ou de cooperação internacional, né, eu acabei denominando como uma parceria rizomática. Né? E essa troca de experiências, essa interação entre as instituições dos dois países, entre pesquisadores dos dois países, né, sobretudo no campo da educação e das ciências humanas, ela acontece por meio desse efeito multiplicador. Né? A gente está aqui num seminário, conhecemos 3, 4, 5 profissionais de outras instituições, realizamos um contato inicial, uma interação inicial, depois um convida o outro para alguma atividade que possa ser do interesse mútuo, e assim vão, né, se fortalecendo ou não, né, às vezes essa interação social não vai à frente, mas assim vai se processando essa temática que se dá muito, né, não em função dos governos, né, dos agentes financiadores, mas a partir da própria circulação e engajamento dos próprios pesquisadores, docentes, discentes, né, e pessoas que têm algum interesse, né, na cooperação com a África. Por isso a gente chama a questão de uma cooperação mais horizontal. Né? Por quê? Porque ela tem esse grau de proximidade maior entre as partes, né, a hierarquia é menor, também porque os recursos financeiros são reduzidos. Né? A Rosineri falou aí dos recursos que nós temos, pequenos recursos, né, que nós damos para cada um, na maior parte dos casos das nossas instituições mesmo, de atuação, né, ou em alguns casos da instituição privada. Então, a gente não tem acesso a um aporte considerável de recursos que nos permita, né, digamos assim, sonhar e fazer alguma coisa muito abrangente. Né? A gente acaba usando também essa criatividade nesse processo de cooperação internacional.
Então, eu coloquei aqui algumas questões de ênfase, né, que a gente pode considerar quando a gente analisa esses dois modelos de cooperação, né?